Em apenas 3 anos, a China consumiu mais cimento do que os Estados Unidos durante todo o século XX. É uma estatística que desafia a compreensão. Esta indústria movimenta anualmente mais de 200 bilhões de dólares e produz 2,1 bilhões de toneladas de material. Mas como é que montanhas sólidas são transformadas em rios de pedra líquida para criar as megacidades do futuro? A resposta está numa máquina global que queima a 1.400 graus e nunca, jamais dorme. Tudo começa num lugar onde a escala humana desaparece diante da geologia. Estamos nas vastas cadeias de montanhas de calcário que cercam as zonas industriais da China. Este não é apenas um local de extração, é o ponto de origem de 75% a 80% de todo o betão que sustentará arranha-céus e pontes. Para alimentar uma indústria desta magnitude, não basta recolher pedras soltas, é necessário mover a própria terra. Engenheiros geológicos transformam a encosta da montanha num tabuleiro de xadrez mortal. Eles perfuram uma grelha precisa de buracos, cada um mergulhando entre 8 e 12 metros na rocha dura. Não há espaço para erros aqui. A profundidade e o ângulo são calculados matematicamente para garantir que a montanha se quebre exatamente como planeado. No interior destes poços, equipas especializadas inserem explosivos de emulsão, ou ANFO, conectados a detonadores elétricos. O silêncio da pedreira é apenas uma ilusão temporária. Quando as sirenes tocam, o ar enche-se de tensão. A sequência de detonação é acionada. Numa fração de segundo, a física assume o controle. Uma parede inteira de rocha sólida é pulverizada, libertando milhares de toneladas de material bruto numa nuvem de poeira e trovão. Assim que a poeira baixa, revela-se a nova face da montanha, agora fragmentada. É aqui que entram os titãs mecânicos. Escavadoras gigantescas, com lagartas mais altas que um homem, avançam sobre os escombros. Elas carregam caminhões basculantes com capacidade para 40 a 60 toneladas de cada vez. O chão treme enquanto estes veículos monstros transportam a carga para os transportadores primários. Mas nem todas as pedras cooperam. Alguns pedregulhos são simplesmente grandes demais, desafiando até as máquinas mais fortes. Para estes, rompedores hidráulicos entram em ação ali mesmo, no local, partindo-os com uma força violenta para garantir que nada bloqueie o fluxo que está prestes a começar. A rocha bruta, agora arrancada do seu descanso milenar, inicia uma viagem sem retorno. A primeira paragem é a estação de britagem, onde a violência bruta da explosão é substituída pela violência mecânica da precisão. Trituradores de mandíbula que funcionam como bocas de aço insaciáveis, ou trituradores de martelo rotativos, atacam a rocha. O som é ensurdecedor, pedra contra metal, milhares de vezes por minuto. O objetivo é implacável, reduzir pedregulhos do tamanho de carros para pedaços uniformes, menores que 100 milímetros. Mas o calcário não viaja sozinho. De pedreiras vizinhas, escavadoras de caçamba extraem argila, um ingrediente vital que não requer explosivos, mas exige um controle químico rigoroso. O que acontece a seguir é uma maravilha da logística moderna. Em vez de frotas infinitas de caminhões a queimar gasóleo, muitas fábricas modernas utilizam um sistema de autoestradas de borracha. Correias transportadoras com quilômetros de comprimento estendem-se através de vales, colinas e corredores técnicos. Elas operam num circuito fechado, movendo calcário e argila da pedreira diretamente para o coração do complexo industrial, sem uma única paragem. É um rio contínuo de recursos, fluindo dia e noite. Quando os materiais chegam à fábrica, eles ainda são caóticos e variáveis. A natureza não cria rochas quimicamente perfeitas, mas o cimento exige perfeição. A solução é o sistema de homogeneização. Imagine um bolo gigante feito de pedra. Uma empilhadora espalha o material em centenas de camadas finas e arqueadas dentro de um enorme domo de armazenamento. Do outro lado, uma recuperadora corta a pilha verticalmente, recolhendo uma mistura de todas as camadas simultaneamente. Este processo simples, mas brilhante, elimina as imperfeições da natureza, garantindo que a mistura que entra na fábrica seja quimicamente estável, pronta para a transformação molecular. Agora, a escala muda do macro para o micro.
A mistura de rochas estabilizada entra no sistema de dosagem, onde balanças automatizadas ajustam as proporções de calcário e argila com precisão de laboratório. O destino é a unidade de moagem, a etapa que consome mais energia elétrica de toda a fábrica. Aqui, o material enfrenta moinhos de rolos verticais, ou moinhos de bolas, cilindros de aço rotativos que parecem motores de naves espaciais. Dentro destas câmaras blindadas, rolos pesados ou milhares de bolas de aço colidem com a rocha. A pressão é imensa. Não se trata apenas de partir a pedra. Trata-se de aniquilar a sua estrutura física. O material é moído até se tornar um pó tão fino que cada partícula mede menos de 90 microns. Para se ter uma ideia, isso é mais fino do que a espessura de um fio de cabelo humano. As fábricas modernas abandonaram a água nesta fase, utilizando moagem a seco para poupar energia, uma mudança crítica numa indústria que consome 8% de toda a eletricidade da China. O ar dentro da fábrica fica denso. Sensores a laser e sistemas escada monitorizam tudo em tempo real. A velocidade de rotação, a temperatura, a finura do pó. Se a mistura variar apenas uma fração de %, o computador ajusta as máquinas instantaneamente. O resultado é a farinha crua, um pó cinzento suave, inerte, que está prestes a entrar no inferno. Diante de nós ergue-se a torre de pré-aquecimento, uma estrutura de aço que se assemelha a um arranha-céu industrial. É aqui que a química acontece. A farinha crua é lançada no topo da torre e começa a cair através de uma série de ciclones gigantes. À medida que desce, ela encontra gases quentes que sobem do forno abaixo. Não é apenas uma queda, é um choque térmico. Em segundos, a temperatura do pó salta da temperatura ambiente para 850 graus Celsius. No coração da torre, no calcinador, o calcário começa a morrer e a renascer. Os carbonatos quebram-se, libertando dióxido de carbono e transformando-se em minerais reativos. Mas o calor tem um custo. Para alimentar esta besta térmica, a indústria recorre à reciclagem brutal. Pneus velhos de carros triturados em lascas são injetados nas chamas. Eles queimam a quase 540 graus Celsius, fornecendo energia vital e substituindo o carvão, reduzindo assim a pegada de carbono. A mistura superaquecida entra agora na peça central da fábrica, o forno rotativo. É um tubo de aço colossal, ligeiramente inclinado, que gira lentamente com um rugido profundo e constante. Lá dentro, a temperatura é um pesadelo controlado de 1180 a 1400 graus Celsius. É mais quente do que a lava de muitos vulcões. Nesta fornalha, a farinha crua derrete. Ela deixa de ser pó e torna-se um líquido viscoso, brilhando num vermelho incandescente. A química molecular altera-se fundamentalmente. O óxido de cálcio funde-se com silicatos e aluminatos para criar algo novo, clinker. Estas são as sementes do betão, nódulos duros, do tamanho de berlindes, que contêm a força latente para sustentar arranha-céus. Câmaras infravermelhas vigiam o interior do forno, garantindo que a chama, longa e penetrante, mantenha o calor exato. 1 grau a menos e o cimento falha. 1 grau a mais e o combustível é desperdiçado. É um equilíbrio precário mantido no meio de um furacão de fogo. O clinker sai do forno, ainda a brilhar com um calor feroz, rolando como pedras de lava, mas a sua estrutura precisa de ser congelada no tempo. Ele cai imediatamente sobre uma grelha móvel no sistema de arrefecimento. De baixo, ventoinhas industriais sopram rajadas violentas de ar frio. O choque é instantâneo. A temperatura cai de mais de 1000 graus para algo que se pode tocar. O ar quente recuperado é enviado de volta para a torre, num ciclo de eficiência térmica, enquanto o clinker muda de cor, do vermelho vivo para um cinzento escuro e sem vida. Mas estas pedras duras ainda não são cimento. Elas precisam de uma última transformação. O clinker arrefecido é transportado para o moinho final, onde é misturado com um ingrediente secreto, gesso, cerca de 3 a 5% da mistura, e por vezes cinzas volantes. O gesso é o que impede o cimento de endurecer instantaneamente quando toca na água, dando tempo aos construtores para trabalharem.
Dentro do moinho final, a violência recomeça. Bolas de aço esmagam o clinker e o gesso até que se tornem um pó ainda mais fino do que antes, atingindo uma finura de 4.500 Blaine. O barulho é constante, uma vibração que se sente nos ossos. O que sai do outro lado é o ouro cinzento, cimento Portland de alta qualidade. Sensores a laser analisam o pó em tempo real, verificando a umidade e a composição mineral. Apenas o pó que cumpre os padrões nacionais estritos segue em frente, o resto é rejeitado. O pó finalizado flui como água para os silos de armazenamento e, em seguida, para a área de embalagem. Aqui, a intervenção humana desaparece quase por completo. A automação assume o comando. Bicos de enchimento de alta velocidade injetam exatamente 50 kg de cimento em sacos vazios. Não 49, não 51, exatamente 50. A precisão é absoluta. As máquinas cospem 500 a 600 sacos por hora, um ritmo alucinante que desafia o olhar. Em fábricas de ponta, braços robóticos executam uma dança hipnótica. Eles agarram os sacos pesados e empilham-nos em paletes com geometria perfeita, 40 sacos por pilha, nem 1 milímetro fora do lugar. As luzes do armazém refletem no plástico que envolve as paletes, prontas para a expedição. Mas não podemos ignorar o preço deste progresso. Esta indústria é um gigante faminto, libertando mais de 820 milhões de toneladas de dióxido de carbono na atmosfera todos os anos. É uma troca brutal, ar limpo por infraestrutura rápida. E a China aceitou essa troca para manter a sua ascensão meteórica. O cimento sai da fábrica em caminhões ou comboios, dirigindo-se para centrais de betão, onde encontrará os seus parceiros finais, areia, pedra e água. Misturados nas proporções exatas, eles formam o betão líquido, o material mais consumido na Terra depois da água. Olhe para este pó cinzento na minha mão. Parece simples, sujo, banal. Mas não se deixe enganar. Este pó é o resultado de explosões calculadas, calor vulcânico e precisão microscópica. Foi este material que permitiu à China construir 40 mil quilômetros de linhas de comboio de alta velocidade e erguer cidades inteiras como Shenzhen numa única geração. É mais do que construção, é a conquista da natureza pela engenharia. Onde antes existia apenas rocha bruta e montanhas intransponíveis, agora existem pontes que atravessam oceanos e torres que tocam as nuvens. O mundo moderno não é feito de vidro ou aço. No seu núcleo, ele é feito disto. E tudo começa com uma pedra, uma explosão e um forno que queima mais quente do que o inferno. 27 bilhões de dólares. Esse é o custo astronômico combinado de duas das maiores muralhas defensivas já construídas na era moderna. De um lado, uma cicatriz de aço que rasga desertos escaldantes por quase 3.200 quilômetros, projetada para conter fluxos humanos. Do outro, um escudo de concreto titânico que mergulha nas águas gélidas do Japão, erguido para parar o próprio oceano. Como é possível cravar postes de aço de 9 metros de altura em areia movediça e rocha sólida? E como se pode concretar uma barreira de 15 metros de altura, enquanto o Pacífico lança ondas com força devastadora? Hoje, vamos dissecar a anatomia dessas mega-estruturas, desde as trincheiras de granito do Arizona até os tetrápodes de Fukushima. Vamos descobrir como a engenharia tenta domar o caos com a força bruta do metal e da pedra. A construção dessas fronteiras artificiais começa muito antes de qualquer pilar tocar o céu. Nos Estados Unidos, o desafio inicial não é político, mas geológico. A linha da fronteira se estende por quase 3.200 quilômetros, atravessando um terreno que muda radicalmente a cada milha. Em algumas áreas, os engenheiros enfrentam desertos de areia macia, que ameaçam engolir equipamentos pesados. Em outras, como no Arizona e na Califórnia, o solo é uma armadura natural de granito e rocha sedimentar, dura como concreto. Antes de qualquer escavação, equipes de topografia precisam perfurar amostras de solo e calcular a elevação exata, pois a estabilidade de toda a estrutura depende do que está escondido sob a superfície. A primeira grande batalha física é a escavação da fundação. Para manter postes de aço de 9 metros de altura, firmes contra ventos que podem derrubar árvores, as equipes precisam abrir uma trincheira contínua. Não é um simples buraco,
É uma vala precisa, com cerca de 60 a 80 centímetros de largura e, incrivelmente, de 1,80 m a 3 metros de profundidade. Imagine estar no fundo dessa trincheira. Você estaria olhando para paredes de terra que são quase o dobro da altura de um ser humano médio. Em solo macio, escavadeiras convencionais resolvem o problema, mas grande parte da fronteira é feita daquela rocha impenetrável que mencionamos. Aqui, a escavadeira comum se torna inútil. As equipes precisam trazer a artilharia pesada, rompedores hidráulicos gigantescos acoplados a escavadeiras de grande porte. Essas máquinas funcionam como martelos pneumáticos do tamanho de um carro, golpeando a rocha sem parar para fraturar a crosta terrestre e remover grandes pedaços de pedra. O som é ensurdecedor e o progresso é medido em polegadas. Mas para acelerar esse processo brutal e garantir a precisão necessária, entra em cena o trencher. Esta é uma máquina que parece ter saído de um filme de ficção científica. Equipada com motores a diesel que variam de 250 a 400 cavalos de potência, o trencher possui uma serra de corrente colossal capaz de cortar o solo duro como se fosse manteiga. Enquanto as escavadeiras fazem o trabalho bruto inicial, o trencher avança, cortando paredes perfeitamente retas e aprofundando a vala até o nível exato exigido pelos engenheiros. Ao mesmo tempo, ele tritura qualquer rocha restante, deixando o fundo da trincheira plano e limpo, enquanto um sistema de esteira cospe os detritos para fora. Graças a essa besta mecânica, o que levaria semanas é feito em dias, processando centenas de metros de trincheira continuamente. Com a ferida na terra aberta e nivelada, é hora de fortificá-la. Uma gaiola de aço feita de barras verticais e laços horizontais é inserida na vala, correndo como uma espinha dorsal metálica ao longo da fronteira. Imediatamente após, uma camada de concreto reforçado, com espessura entre 10 e 20 centímetros, é derramada sobre essa estrutura. Isso cria uma base plana, estável e incrivelmente forte, pronta para receber o peso colossal dos painéis de aço sem afundar ou inclinar. Quando o concreto cura e se funde com a gaiola de aço, ele forma um bloco de fundação contínuo que resiste a forças de torção massivas, garantindo que a parede não ceda sob a pressão dos ventos do deserto. Com a fundação pronta, o local se transforma em uma linha de montagem industrial a céu aberto. É hora de erguer os componentes mais visíveis do projeto, os bollards. Estes não são simples postes, são tubos de aço ocos quadrados ou redondos, com paredes de 10 milímetros de espessura e quase 9 metros de altura. O design oco é uma escolha estratégica de engenharia. Reduz o peso para o transporte, permitindo que caminhões levem mais unidades, mas esconde um segredo estrutural que veremos em breve. Cada um desses postes pode pesar entre 250 e 400 quilos. Eles chegam empilhados em caminhões de carga pesada, amarrados com cintas de aço para evitar que se tornem projéteis mortais durante a viagem. No canteiro de obras, a força bruta dá lugar à precisão. Guindastes móveis levantam feixes desses postes e os depositam em áreas de armazenamento. Logo ao lado, em uma área de fabricação temporária, soldadores usam máquinas de alta potência para fundir os postes em painéis modulares. Geralmente, cada painel é composto por 4 a 6 postes, dependendo da largura necessária. Soldar esses gigantes no chão, em vez de tentar alinhar poste por poste na trincheira, acelera drasticamente a instalação. Mas levantar um painel de aço de 9 metros de altura e 9 metros de largura no meio do deserto é uma operação de alto risco. O guindaste levanta o painel, que agora age como uma vela gigante. Uma rajada de vento forte aqui pode fazer a estrutura de toneladas oscilar perigosamente. Por isso, 2 a 3 trabalhadores no solo seguram cordas de guia, lutando contra o vento para posicionar o painel exatamente sobre a trincheira. Assim que o painel é baixado, a precisão se torna a prioridade absoluta. Engenheiros usam níveis a laser e ferramentas de tensão para garantir que cada painel esteja perfeitamente vertical. Um erro de inclinação de apenas alguns graus pode comprometer a integridade de quilômetros de muro, criando lacunas ou pontos fracos. Uma vez alinhado, o painel é temporariamente soldado a âncoras na base para mantê-lo imóvel enquanto aguarda o concreto.
e então acontece a transformação final. Caminhões betoneira despejam concreto fresco diretamente na base, preenchendo o vazio entre o aço e a terra. Mas em muitos casos, o concreto também é derramado dentro dos tubos de aço ocos. À medida que endurece, ele transforma cada poste em um pilar composto de metal e pedra artificial, aumentando exponencialmente sua resistência. Em áreas críticas, a base de concreto é estendida para fora por cerca de 1,5 m, criando uma plataforma subterrânea larga. Isso não apenas distribui o peso, mas age como um escudo subterrâneo. Qualquer um que tente cavar um túnel sob o muro encontrará primeiro uma camada impenetrável de concreto armado. Para finalizar, a superfície é limpa com jatos de água de alta pressão para remover resíduos de solda e óleo, garantindo que a pintura protetora e as camadas anti-ferrugem adiram perfeitamente. E no topo dessa estrutura imponente, em muitos trechos, militares instalam arame farpado com lâminas afiadas como navalhas, tornando a escalada uma tarefa quase impossível. Enquanto a América luta para controlar suas fronteiras terrestres, o Japão enfrenta um inimigo que não negocia: o poder aterrorizante dos tsunamis. Após a devastação de 2011, onde ondas negras varreram cidades inteiras, a nação investiu mais de 12 bilhões de dólares em um dos maiores projetos de defesa costeira da história. O objetivo? Construir quase 400 quilômetros de muralhas marítimas ao longo da costa de Tohoku. Estas não são cercas, são barreiras de concreto maciço, que se elevam a 15 metros de altura, o equivalente a um prédio de 5 andares, projetadas para comprar minutos preciosos para a evacuação. O desafio aqui é construir na zona de impacto. A maior parte do litoral é composta por solo arenoso e fraco, que se torna instável quando saturado de água. Construir uma estrutura tão pesada sobre essa sopa geológica sem preparação seria desastroso. A muralha simplesmente afundaria ou deslizaria para o mar. Antes de derramar uma gota de concreto, as equipes precisaram limpar destroços do desastre anterior e construir estradas de acesso, pátios de materiais e estações de mistura, tudo enquanto lutavam contra as chuvas e as marés. A verdadeira magnitude deste projeto japonês está escondida onde os olhos não podem ver. Para garantir que essas muralhas não tombem sob o impacto de uma onda gigante, as fundações precisam ser titânicas. Em alguns trechos, as escavadeiras cavam poços de fundação que mergulham a incríveis 24 metros de profundidade. Isso é mais profundo do que a altura da própria muralha acima do solo. Estamos falando de construir um iceberg de concreto, onde a maior parte da massa e da força está submersa para garantir estabilidade absoluta. Para trabalhar tão perto da linha d'água, os engenheiros constroem ensecadeiras ou muros de contenção temporários para manter a água do mar fora das áreas de escavação, criando ilhas secas artificiais. O solo arenoso é estabilizado com a injeção de camadas de pedra, britada e areia compactada, e muitas vezes reforçado com estacas de aço ou concreto profundo. Sobre essa base preparada, uma laje de fundação maciça e larga é derramada. Ela age como um pé gigante, criando uma base larga que impede a muralha de ser empurrada, não importa a fúria da água que a atinja. Com a base segura, gaiolas de vergalhões de aço, densas e complexas, são montadas para formar o esqueleto da muralha. Moldes gigantescos são colocados ao redor delas, e o concreto é bombeado para dentro, seção por seção. Cada bloco com dezenas de metros de comprimento é curado e conectado ao próximo, criando uma barreira contínua que serpenteia pela costa. Mas uma parede vertical simples sofreria todo o impacto da onda de uma só vez, o que é perigoso. Por isso, os engenheiros japoneses desenham superfícies inclinadas e degraus que ajudam a dissipar a energia da água. A defesa não para na parede. No lado voltado para o oceano, milhares de unidades de concreto especiais, como tetrápodes e dolosse, são empilhados na base. Esses blocos de formato geométrico complexo funcionam como um quebra-mar, forçando a água turbulenta a fluir ao redor deles e perder sua força destrutiva antes mesmo de tocar a estrutura principal. Além disso, a superfície externa da muralha é frequentemente revestida com uma camada de armadura, painéis de concreto pré-moldado interligados que são levantados por guindastes e encaixados como um quebra-cabeça gigante.
Essa pele extra protege o núcleo da muralha contra a erosão constante e o impacto de detritos trazidos pelas tempestades. No lado voltado para a terra, sistemas de drenagem garantem que a água da chuva não se acumule e desestabilize a estrutura por trás. 27 bilhões de dólares em projetos, milhões de toneladas de concreto e aço, centenas de quilômetros de barreiras. Ao observarmos essas duas megaestruturas lado a lado, vemos um contraste fascinante de materiais e propósitos. O aço americano busca a altura e a transparência para controlar fronteiras humanas no deserto. O concreto japonês busca a massa e a profundidade para resistir à força bruta da natureza no oceano. Ambos os projetos são monumentos à determinação humana, provas de que, com recursos suficientes e engenharia avançada, somos capazes de traçar uma linha na areia ou no mar e tentar proteger o que construímos. Seja contra cartéis ou contra tsunamis, essas paredes representam a busca eterna da humanidade por segurança em um mundo de caos. Mas, como a história nos ensina, a batalha entre a engenharia estática e as forças dinâmicas do mundo nunca termina realmente, ela apenas muda de escala. Os Estados Unidos quebraram um silêncio de 40 anos. Para salvar 500 mil de pessoas de uma seca bíblica, engenheiros não estão apenas bloqueando um rio com concreto. Eles estão perfurando as montanhas rochosas e erguendo uma parede colossal de 107 metros feita de asfalto quente. Este é o projeto Chimney Hollow, 690 milhões de dólares, para construir o coração negro que manterá o Colorado vivo. Para entender a loucura necessária para aprovar este projeto, você precisa primeiro sentir a poeira na boca. O oeste americano não está apenas com sede, ele está morrendo. Os cientistas confirmaram que estamos vivendo a pior seca dos últimos 1.200 anos. Não é um ciclo ruim de uma década, é uma mudança fundamental na estrutura do clima. Os gigantescos reservatórios que sustentaram o crescimento da América no século XX, o Lago Mead e o Lago Powell, recuaram tanto que revelaram barcos afundados da Segunda Guerra Mundial e leitos de rios que estavam submersos há gerações. Imagine olhar para o tanque de água da sua casa e ver que restam apenas 10%. O pânico seria imediato. É exatamente isso que está acontecendo agora. Cidades inteiras no Arizona e em Nevada estão racionando cada gota, e fazendas que alimentavam a nação estão virando deserto. Mas no Colorado, o problema é ainda mais cruel. Existe um paradoxo geográfico que parece uma piada de mau gosto da natureza. Olhe para o mapa. 80% da população do estado vive no lado leste das montanhas, onde as cidades estão explodindo em tamanho e devem dobrar de população até 2050. Mas a água está quase toda no oeste. A cada primavera, quando a neve derrete nos picos majestosos das rochosas, bilhões de litros de água pura e gelada correm para o lado errado. Elas fluem para o oeste, em direção ao Oceano Pacífico, deixando as planícies do leste secas e sedentas. É um desperdício que a civilização moderna não pode mais aceitar. A missão dos engenheiros tornou-se clara e aterrorizante. Eles precisam roubar essa água da gravidade. Eles precisam fazer o impossível acontecer. Transportar um rio inteiro através de uma parede de granito sólido que toca as nuvens. E para armazenar esse tesouro líquido, eles precisam construir algo que a América parou de construir há décadas. Antes que a primeira gota de água possa ser guardada, ela precisa fazer uma viagem que desafia a física. Não estamos falando de um simples cano de jardim. Estamos falando do sistema circulatório artificial mais ambicioso da América do Norte. A água começa sua jornada no reservatório Windy Gap. Mas o verdadeiro monstro de engenharia, que torna tudo isso possível, é o Túnel Adams. Imagine estar dentro de uma broca gigante, triturando a rocha mais dura do planeta. O Túnel Adams é uma passagem escura e úmida, de 21 quilômetros de comprimento, perfurada diretamente através do coração das montanhas rochosas. Para colocar isso em perspectiva visual, o comprimento deste túnel é mais de 2 vezes a altura do Monte Everest, empilhado sobre si mesmo. É uma artéria invisível, escondida sob milhões de toneladas de pedra, onde a água viaja na escuridão total para cruzar a divisão continental.
Quando a água finalmente explode para fora da montanha no lado leste, ela não está livre. Ela é imediatamente canalizada para uma rede de alta pressão. Ela passa por túneis menores e entra em uma tubulação de aço titânica. Este tubo tem 3 metros e 20 centímetros de largura. É tão grande que você poderia dirigir um caminhão de entrega dentro dele sem arranhar os espelhos laterais. A pressão aqui é imensa. Válvulas de controle que parecem motores de foguetes regulam o fluxo, garantindo que a força da água não destrua o metal. Todo esse sistema, monitorado por sensores de inteligência artificial em tempo real, tem um único objetivo: entregar o líquido precioso em um vale tranquilo perto de Loveland, Colorado. Um vale que costumava ser um resort da Hewlett-Packard, mas que agora está prestes a se tornar o fundo de um lago artificial gigantesco. Mas quando essa água chegar, o que a impedirá de destruir tudo em seu caminho? Aqui chegamos ao local da construção, onde a escala humana desaparece. O que está sendo erguido no Chimney Hollow não é uma barragem comum. Esqueça a imagem da represa Hoover, aquele arco de concreto branco e rígido que você vê nos filmes. Aquilo foi o símbolo do século XX. O século XXI exige algo diferente. Esta é uma barragem de aterro, uma montanha artificial meticulosamente construída por mãos humanas e máquinas gigantes. A parede se ergue a 107 metros de altura. Isso é equivalente a um arranha-céu de 35 andares, bloqueando a saída do vale. O comprimento da crista da barragem se estende por mais de 1 quilômetro, cobrindo uma distância igual a 11 campos de futebol profissional colocados em linha reta. O volume de material movido aqui é incompreensível. Caminhões basculantes que parecem brinquedos à distância transportaram e depositaram 6,8 milhões de metros cúbicos de rocha. Eles estão construindo uma pirâmide moderna, camada por camada. Quando estiver cheio, este reservatório segurará 1,22 bilhões de metros cúbicos de água. Isso é água suficiente para abastecer toda a cidade de Denver por 5 anos inteiros. A pressão na base dessa parede será esmagadora. Se essa barragem falhar, a catástrofe seria bíblica. Mas houve um momento de pânico silencioso no início do projeto. Para construir uma barragem de rocha, você precisa de um núcleo impermeável, geralmente feito de argila, para impedir que a água passe pelos espaços entre as pedras. Quando as escavadeiras rasgaram o chão do vale até a rocha matriz, os geólogos confirmaram o pior pesadelo. Não havia argila. O vale era apenas areia e granito triturado. Sem argila, a barragem seria apenas uma pilha de pedras permeável. A água passaria direto por ela. O projeto de 690 milhões de dólares parecia condenado antes mesmo de começar. Mas a engenharia americana olhou para a Europa, especificamente para a Noruega e a Suécia, e encontrou uma solução radical. Eles decidiram abandonar a terra e usar o petróleo. A solução é o asfalto, mas não o asfalto que você dirige todos os dias. Estamos falando de núcleo de asfalto hidráulico, uma tecnologia tão rara que este é apenas o segundo projeto em toda a história da América do Norte a utilizá-la. É aqui que o vídeo se torna quente e viscoso. Imagine uma fábrica química montada no meio das montanhas. O cheiro de betume quente enche o ar. As máquinas aquecem uma mistura especial de pedras finas e betume a uma temperatura infernal de 150 graus Celsius. A mistura é negra, brilhante e mortalmente quente. Esta substância não é despejada de qualquer jeito. Uma pavimentadora especial, guiada por laser e GPS, deposita o asfalto no centro exato da barragem, subindo camada por camada, à medida que as rochas são empilhadas ao redor. O resultado é um núcleo preto, vertical, que funciona como a espinha dorsal da barragem. Mas por que asfalto? A resposta é genialidade pura. O concreto é duro, mas é quebradiço. Se o chão se mover, o concreto racha. O asfalto nesta mistura especial é viscoelástico. Isso significa que ele é sólido o suficiente para ficar em pé, mas flexível o suficiente para fluir. Pense nisso como um coração de pedra, envolto em uma camada gigante de borracha indestrutível. Se um terremoto sacudir as montanhas, ou se a barragem assentar com o peso colossal da água, o núcleo de asfalto não vai rachar. Ele vai se dobrar, ele vai se adaptar. Se uma pequena fissura aparecer,
A pressão e o calor natural farão com que o asfalto sangre para dentro da rachadura, selando-a automaticamente. É uma barragem que se cura sozinha. É a fusão perfeita de força bruta e química avançada. Para instalar isso, eles tiveram que bombear concreto líquido nas profundezas da terra, criando uma cortina de isolamento na rocha-mãe, e depois construir este núcleo negro, centímetro por centímetro, sob o sol escaldante e a neve congelante. É uma barreira feita para durar não décadas, mas séculos. Mas a confiança cega na química não é suficiente quando 500 mil de vidas estão em jogo. A barragem Chimney Hollow não é apenas uma pilha de pedras com um centro de asfalto. Ela é um robô gigante disfarçado de montanha, enterrados profundamente dentro daquela parede negra, onde nenhum humano jamais poderá ir novamente. Estão mais de 500 sensores de fibra óptica e instrumentos de pressão. Estes não são sensores comuns. Eles formam um sistema nervoso digital que está acordado 24 horas por dia, 7 dias por semana. Esses nervos digitais conseguem sentir coisas que nós não conseguimos. Eles detectam a pressão da água empurrando contra a parede. Eles sentem as microvibrações do vento batendo na crista da barragem. Eles podem até registrar tremores de terra acontecendo a centenas de quilômetros de distância. Todos esses dados são enviados para um cérebro de inteligência artificial no centro de controle da Northern Water. O computador conhece a respiração normal da barragem. Se houver qualquer mudança, 1 milímetro de deformação, uma gota de vazamento, o alarme soa antes que o problema se torne real. Além disso, drones autônomos patrulham os céus acima da barragem diariamente, criando mapas 3D com precisão de centímetros. Não há humanos pendurados em cordas arriscando suas vidas para inspecionar rachaduras. Os robôs fazem tudo. Mas toda essa tecnologia tem um preço, e não é apenas financeiro. O custo real é pago pela natureza. Onde agora vemos esta máquina de água, existia um ecossistema vivo. Florestas de pinheiros, riachos onde cervos bebiam água ao amanhecer, trilhas onde famílias acampavam no verão. Tudo isso se foi. O fundo do vale foi raspado, limpo e preparado para ser afogado. É uma visão melancólica, ver a beleza selvagem ser substituída pela necessidade humana. Para compensar essa perda, o projeto prometeu plantar 2 árvores para cada uma que foi derrubada e criar novos habitats para a vida selvagem. Mas a verdade nua e crua permanece. Nós trocamos um vale vivo por uma bateria de água. E mesmo agora, com a barragem pronta, o reservatório não encherá da noite para o dia. Levará 3 anos de invernos com neve para encher este gigante. É um lembrete de que, não importa o quão avançada seja nossa engenharia, ainda dependemos da misericórdia do céu. Na década de 1980, a América disse não às grandes barragens. O país acreditava que a era de domar a natureza com força bruta havia acabado. Hoje, 40 anos depois, o projeto Chimney Hollow está diante de nós como uma prova de uma nova realidade. Não vencemos a natureza, tivemos que negociar com ela. Esta estrutura titânica prova que, para sobrevivermos em um planeta que está secando, não podemos mais usar apenas o concreto rígido do passado. Precisamos da flexibilidade do asfalto, da inteligência dos sensores digitais e da coragem de sacrificar vales inteiros para garantir o amanhã. O Chimney Hollow não é apenas um reservatório. É a primeira caixa d'água inteligente do século XXI. Enquanto a água começa a subir lentamente, cobrindo o asfalto negro e escondendo a engenharia para sempre sob uma superfície azul e calma, fica a lição. Esta é a única maneira de mantermos a civilização viva em um mundo onde a água vale mais que o ouro. Imaginem uma pressão de 40 atmosferas. É o peso esmagador de uma coluna de água de quase 400 metros, pronta para esmagar qualquer estrutura como se fosse papel. Para construir a estrada mais profunda do planeta, sob este peso mortal, a Noruega rejeitou máquinas modernas de 700 milhões de dólares e voltou à força bruta da dinamite, porque arriscar tudo no método mais perigoso. Para compreender a loucura e a grandiosidade deste projeto, precisamos primeiro olhar para o mapa da Noruega. A costa oeste deste país não é apenas terra e mar, é um campo de batalha geológico. Milhares de fiordes, braços de mar profundos e gelados, cortam a terra como cicatrizes.
criando um labirinto que isola cidades inteiras há séculos. Hoje, se você quiser dirigir de ponta a ponta por esta costa, prepare-se para uma maratona de exaustão. Uma viagem de apenas 1.100 quilômetros pode levar mais de 20 horas. Não por causa do trânsito, mas porque a estrada simplesmente acaba na água. Os motoristas são reféns de uma rede de balsas lentas, forçados a esperar em filas intermináveis, 7 ou 8 vezes, numa única viagem, à mercê de tempestades de neve e ventos que congelam os ossos. Para uma nação moderna, isto é inaceitável. A Noruega decidiu que não vai mais curvar-se perante a geografia. Eles lançaram o Projeto E39, uma ambição que faz as pirâmides parecerem simples. O objetivo é eliminar as balsas, todas elas. Querem transformar esta colcha de retalhos numa única linha de asfalto contínua, onde se pode dirigir livremente, dia e noite, sem parar. Mas o preço para reescrever o mapa é astronômico. O governo destinou cerca de 47 bilhões de dólares para esta guerra contra a natureza. Para que tenham uma ideia, com esse dinheiro poderíamos construir dezenas dos arranha-céus mais altos do mundo. Mas aqui, todo esse ouro será enterrado na rocha e submerso no mar. No centro deste plano insano estão duas estruturas que desafiam a lógica. Uma ponte suspensa que flutua entre penhascos e um túnel, o Rogfast, que mergulha tão fundo no oceano que a pressão da água lá embaixo é 40 vezes maior do que a pressão do ar que você respira agora. Mas antes de qualquer máquina tocar o solo, os engenheiros tiveram de gastar uma fortuna apenas para ver o inimigo invisível. Construir algo desta magnitude não começa com escavadeiras, começa com navios que vêm através da escuridão. A administração de estradas da Noruega sabia que um erro de cálculo aqui não custaria apenas dinheiro, custaria vidas. Por isso, assinaram um contrato de 111 milhões de coroas apenas para recolher dados. Navios de pesquisa da Fugro, verdadeiros laboratórios flutuantes, foram enviados para as águas traiçoeiras dos fiordes. Eles não estavam apenas a medir a profundidade. Eles usavam sonares avançados para criar um mapa tridimensional do fundo do mar, lendo as rochas ocultas na escuridão total, como se estivessem a ler um livro em braille. A missão era aterrorizante. Eles precisavam saber exatamente como as correntes subaquáticas se moviam, com que força as ondas gigantes batiam nas paredes dos fiordes durante as tempestades de inverno e, o mais crítico, qual era a qualidade da rocha a quase 400 metros de profundidade. Imaginem tentar descobrir se uma pedra é sólida o suficiente para segurar um túnel, enquanto estão num barco a balançar na superfície, centenas de metros acima. Os engenheiros procuravam fissuras microscópicas no granito, falhas antigas que poderiam ceder sob a pressão de milhões de toneladas de água. Os dados que trouxeram de volta confirmaram o medo de todos. A natureza ali era brutal. O fundo do mar era instável e as pressões eram extremas. Para vencer, eles teriam de começar por dominar o ar antes de tentar conquistar o fundo do mar. O primeiro grande desafio foi a ponte Hardanger. Olhando de longe, parece uma linha fina desenhada no céu, mas de perto é um monstro de aço e concreto. O local escolhido era um pesadelo, águas com 500 metros de profundidade e montanhas verticais de granito sólido. Não havia onde colocar pilares. A solução? Perfurar a própria montanha. Os engenheiros não construíram fundações no solo. Eles escavaram túneis dentro dos penhascos para ancorar a ponte, fundindo a obra humana diretamente com a geologia do planeta. As duas torres principais da ponte erguem-se a mais de 200 metros de altura. Foram construídas com uma técnica chamada deslizamento contínuo. Isso significa que o concreto foi derramado sem parar, 24 horas por dia, durante semanas. Se parassem, o concreto endureceria e criaria uma junta fraca, o que poderia ser fatal para a estrutura. Mas a verdadeira magia aconteceu quando começaram a tecer os cabos. Os dois cabos principais que seguram a estrada não são correntes sólidas. Cada um é feito de mais de 19 mil fios de aço individuais, mais finos que um dedo, mas juntos têm uma força inimaginável. O peso total destes cabos ultrapassa as 10 mil toneladas. Para os instalar, usaram uma tecnologia chamada fiação aérea.
Um robô parecido com uma aranha mecânica viajava de um lado ao outro do fiord, puxando fio por fio, dia após dia. A precisão exigida era absoluta. Sensores a laser monitoravam tudo. Sabiam que uma mudança de temperatura de apenas alguns graus faria o aço expandir e a ponte baixar centímetros. Os engenheiros tinham de calcular a posição do Sol para saber exatamente quanta tensão aplicar. Foi uma dança perigosa no ar, mas foi um sucesso. No entanto, enquanto celebravam a conquista do céu, o verdadeiro terror aguardava nas profundezas do projeto I-39. Para atravessar a parte mais profunda e larga da rota, os engenheiros noruegueses consideraram uma ideia que parecia saída de um filme de ficção científica, um túnel flutuante submerso. A ideia era construir tubos gigantes de concreto, cada um com 250 metros de comprimento, e fazê-los flutuar debaixo de água, seguros por cabos ou pontões. Parecia a solução perfeita para evitar perfurar a rocha profunda. Nos testes, a tecnologia foi impressionante. Usaram lasers e sonares para alinhar as secções dos tubos com uma precisão de menos de 5 milímetros. Imaginem alinhar 2 prédios debaixo de água com a precisão da espessura de uma moeda. Parecia que o futuro tinha chegado. Mas então, a realidade do Mar do Norte bateu à porta. Os estudos revelaram correntes subaquáticas imprevisíveis e violentas. E havia o problema da pressão. A quase 400 metros de profundidade, a pressão é de 40 bar. As juntas de borracha e as vedações que funcionam em túneis normais não foram feitas para suportar esse tipo de castigo constante. O risco era catastrófico. Se uma única vedação falhasse, a água entraria com uma força cortante, como uma lâmina líquida, destruindo o túnel em segundos. Não havia margem para erro. Com o coração pesado, mas a mente clara, a Noruega cancelou o plano futurista do túnel flutuante para o trecho Rogfast. A tecnologia era demasiado arriscada. A única opção que restava era a mais difícil: ir através da rocha, sob o fundo do mar. Mas como escavar lá, onde as máquinas modernas falham? No mundo da construção, existe uma máquina chamada tatuzão, ou TBM. É uma fábrica subterrânea de 150 metros de comprimento que devora a rocha e deixa um túnel pronto atrás de si. Custam centenas de milhões de dólares e são consideradas o auge da engenharia. Mas para o túnel Rogfast, a Noruega disse não a estas máquinas. Por quê? Porque as TBMs têm um ponto fraco: a pressão. A maioria destas máquinas só aguenta pressões de 12 a 15 bar. O Rogfast atinge 40 bar. Se usassem uma TBM e uma vedação rebentasse lá embaixo, a máquina de 700 milhões de dólares seria inundada instantaneamente, matando a tripulação e bloqueando o túnel para sempre. O risco financeiro e humano era inaceitável. Então, os engenheiros voltaram ao método antigo, testado e brutal: perfurar e detonar. É uma guerra lenta e barulhenta. O processo é visceral. Plataformas de perfuração computadorizadas, guiadas por mapas 3D, fazem furos precisos na parede de rocha. Depois, enchem os buracos com explosivos. A detonação sacode a terra. Cada explosão avança o túnel apenas 5 metros. É um trabalho de formiga titânica. Imediatamente após a poeira baixar, equipas de operários correm para pulverizar concreto nas paredes e inserir parafusos de aço gigantes na rocha. Eles têm de ser rápidos, porque a pressão da rocha quer fechar o buraco que acabaram de abrir. O ambiente lá embaixo é infernal. A temperatura chega aos 35 graus por causa do calor que vem do centro da Terra e das máquinas. O ar é pesado. Mais de 200 homens e mulheres trabalham em turnos, 24 horas por dia, removendo 1.000 toneladas de pedra por hora. É uma batalha física, suja e perigosa, onde a alta tecnologia serve apenas para apontar onde colocar a próxima carga de dinamite. Abrir o buraco é apenas o começo. O verdadeiro desafio é manter as pessoas vivas lá dentro. Quando a perfuração termina, o túnel é apenas uma caverna escura e úmida. Para se tornar uma estrada, precisa de pulmões e de um cérebro. O Rogfast não é apenas um tubo, são 2 túneis paralelos.
Se houver um incêndio num deles, as pessoas podem correr para portas de emergência a cada 250 metros, que levam ao outro túnel, onde estarão seguras. Os testes de segurança são dignos de um filme de desastre. Primeiro, testam a impermeabilização, simulando a pressão esmagadora do oceano para garantir que nenhuma gota entre. Depois, ligam os ventiladores a jato. Estas turbinas gigantes no teto são tão poderosas que conseguem substituir todo o ar quilométrico do túnel em apenas 3 minutos. Se um caminhão pegar fogo, a fumaça é sugada instantaneamente, salvando vidas. Centenas de sensores são instalados para medir tudo: temperatura, fumaça, gases tóxicos. Eles simulam falhas de energia total, inundações e acidentes. Comboios de teste passam a 60 km por hora para verificar se as câmeras inteligentes conseguem detectar um carro parado na escuridão em segundos. Só depois de provar que consegue sobreviver ao pior cenário possível é que o túnel ganha vida. A inauguração não é o fim, é o início de uma vigília eterna. Um túnel submarino desta profundidade está sob ataque constante. O peso do Oceano Atlântico nunca descansa, e o túnel também não pode descansar. A manutenção é uma obsessão. Todos os meses, equipas descem à profundidade para inspecionar o concreto e as camadas de proteção. Eles procuram o inimigo silencioso, a corrosão causada pela água salgada e a fadiga do material. O túnel é um organismo vivo, cheio de nervos digitais. Sensores nas paredes sentem as vibrações dos caminhões pesados e as microdeformações da rocha. Se a pressão da água lá fora mudar devido a uma tempestade na superfície, o centro de controle sabe antes que aconteça qualquer problema. Veículos especiais limpam as paredes e o asfalto, removendo a fuligem e a gordura que poderiam tornar a pista escorregadia. É uma batalha silenciosa contra a entropia. A tecnologia mantém o túnel seguro, mas depende da vigilância humana constante. Esta estrutura foi desenhada para durar 100 anos, mas apenas se for cuidada como uma joia preciosa, enterrada na lama e na pedra. Em 2013, a ideia de ligar estes fiordes parecia um sonho impossível. Disseram que era demasiado fundo, demasiado largo, demasiado perigoso. Mas hoje, a Noruega está a terminar uma estrada que corre a 392 metros abaixo das ondas frias do mar. O projeto E39, com o seu custo de 47 bilhões, é mais do que uma obra de engenharia. É uma prova de humildade e força. Quando as máquinas de perfuração mais caras e modernas do mundo se mostraram inúteis contra a pressão do oceano, os engenheiros não desistiram. Eles adaptaram-se, voltaram à dinamite, usaram a precisão dos lasers e a coragem humana para esculpir um caminho onde a natureza tinha colocado uma parede. Transformaram o leito do mar numa autoestrada do futuro. Isto prova que, com determinação suficiente, nem a pressão de 40 atmosferas, nem a rocha mais dura da Terra podem impedir a humanidade de se conectar. Se você sentiu o peso dessa conquista, inscreva-se no canal Poder da Indústria. Há muitas mais histórias de gigantes de aço e pedra à espera de serem contadas. Mais de 8 bilhões de toneladas de lixo plástico estão a transformar os nossos oceanos num gigantesco cemitério flutuante. As ondas já não trazem o cheiro do sal, mas os vestígios da nossa indiferença. Mas e se este desastre global fosse, na verdade, uma mina de recursos escondida? Hoje vamos ver como a força bruta de garras hidráulicas e a precisão de lasers transformam o lixo mais sujo do Pacífico num produto estéril e perfeito. Bem-vindos à máquina que tenta salvar o mundo. A batalha pela recuperação do nosso planeta começa num dos ambientes mais hostis que se possa imaginar, o mar aberto, onde a natureza não perdoa erros. Todos os anos, uma avalanche de mais de 20 milhões de toneladas de detritos flui para as águas, e quase 80% desse volume é plástico. Este é um material tão resistente que se recusa a morrer, capaz de suportar séculos debaixo de água, acumulando-se em zonas de lixo colossais que envenenam silenciosamente a cadeia alimentar. Para enfrentar esta maré que parece interminável, engenheiros desenharam não apenas barcos, mas verdadeiras bestas mecânicas de limpeza.
Estas embarcações, posicionadas em zonas críticas como o Giro do Pacífico Norte, operam como predadores industriais. Cada navio está equipado com 2 braços mecânicos hidráulicos gigantescos que se estendem para fora, varrendo a superfície da água num padrão de leque amplo. É uma coreografia de força e eficiência, onde redes de aço e transportadores de aço inoxidável engolem garrafas plásticas e redes de pesca abandonadas. Uma única operação de limpeza pode durar entre 8 a 10 horas ininterruptas, recolhendo até 10 toneladas de uma mistura tóxica de lixo marinho. Mas a guerra contra o plástico não se trava apenas no oceano profundo. Antes mesmo de chegar ao mar, uma enorme quantidade de lixo fica presa em rios e canais, formando barreiras densas que sufocam o fluxo da água. Aqui, a estratégia muda. Entram em cena escavadoras pesadas, montadas em caminhões basculantes, equipadas com baldes de aço em forma de concha, que pesam quase 1.000 libras cada. Estas máquinas mergulham fundo, rasgando a superfície para arrancar misturas pesadas de sacos, ramos e pneus velhos. Cada elevação individual remove até 1.000 libras de detritos de uma só vez. Com a ajuda da potência hidráulica, uma única equipa consegue limpar um segmento de rio com centenas de pés de comprimento em apenas algumas horas. É um trabalho brutal, 10 vezes mais rápido do que qualquer esforço manual, onde o rugido dos motores a diesel sinaliza o início da ordem no meio do caos. Depois de arrancado das águas, o lixo inicia a sua viagem de regresso à terra firme. Embarcações especializadas, desenhadas exclusivamente para transportar esta carga indesejada, levam os detritos para a costa. Um destes barcos compactos pode acumular cerca de 5 toneladas de material durante um turno de 8 horas. Quando chegam ao porto, transportadores hidráulicos descarregam a montanha de lixo na zona de recepção da fábrica. O que vemos aqui é uma massa confusa e suja, plásticos misturados com metais, madeira, algas marinhas e lodo orgânico. É o caos total, e o objetivo agora é separar o que tem valor do que é perigoso. Trabalhadores realizam uma inspeção rápida, removendo objetos grandes que poderiam destruir a maquinaria, como redes de aço pesadas ou pneus. O material restante é empurrado para um sistema de triagem industrial. O coração desta etapa é o tambor trommel, um cilindro rotativo gigantesco que age como um peneiro mecânico. Enquanto gira ruidosamente, ele classifica os resíduos pelo tamanho. Areia, conchas e pequenos fragmentos caem através dos buracos, enquanto as garrafas e embalagens maiores continuam a sua jornada. O fluxo residual, agora composto principalmente por plásticos e nylon, passa por uma correia de triagem manual. Aqui, a visão humana ainda é necessária para separar cada categoria, preparando o terreno para a próxima fase crítica. O plástico, o vilão desta história que estamos a tentar transformar em herói, é separado do metal e do vidro. Ele está prestes a entrar num processo de purificação radical, onde deixará de ser lixo para se tornar um recurso vital para o futuro. Agora que temos o plástico separado, enfrentamos um problema invisível, a sujidade microscópica. Estes detritos passaram meses ou anos no mar, cobertos de sal, óleo e bactérias. Para que a reciclagem funcione, o material tem de estar cirurgicamente limpo. O plástico é atirado para dentro de tanques de lavagem mecânica, onde eixos rotativos criam um fluxo turbulento violento. É como uma máquina de lavar roupa em esteroides, raspando a sujidade da superfície. Mas a água fria não basta. Em instalações avançadas, a temperatura sobe para níveis escaldantes, entre 160 e 180 graus Fahrenheit. Este calor intenso, combinado com agentes de limpeza químicos, dissolve o sal e o óleo, neutralizando qualquer contaminante. Durante 15 a 30 minutos, o plástico é bombardeado por calor e química. Depois deste banho térmico, o material passa para um lavador de tambor que gira a alta velocidade, disparando jatos de água de alta pressão para desalojar qualquer grão de areia teimoso que tenha sobrado. Mas como separamos os diferentes tipos de plástico que estão misturados? A resposta está na física simples. Num tanque de flutuação, a densidade decide o destino de cada fragmento. O plástico PET, usado em garrafas, afunda-se, enquanto outros tipos de plástico mais leves flutuam.
É uma separação perfeita, sem a necessidade de mãos humanas. O material limpo é então seco com ar quente a 170 graus Fahrenheit. E sistemas de ozono eliminam qualquer odor orgânico residual. O cheiro do pântano e do mar desapareceu. O que resta é plástico puro, pronto para ser destruído para renascer. Chegamos a um dos momentos mais violentos e precisos de toda a operação. As garrafas, agora limpas, precisam de ser reduzidas a uma forma uniforme. Elas são alimentadas num granulador de alta velocidade, uma máquina que não conhece piedade. Dentro da câmara, centenas de lâminas de liga metálica giram a vários milhares de rotações por minuto. O som é ensurdecedor, enquanto as garrafas são fatiadas em pedaços minúsculos, chamados flocos. Numa única hora, uma destas máquinas devora entre 2.000 e 3.000 libras de plástico. O que antes era uma montanha de garrafas volumosas, transforma-se em minutos num fluxo constante de confete plástico. Esta trituração é crucial. Pedaços menores derretem mais rápido, poupando até 40% de energia nas fases seguintes. Mas, mesmo depois de toda a lavagem, ainda podem existir intrusos. Um pedaço de madeira ou um fragmento de plástico de cor errada pode arruinar tudo. É aqui que a tecnologia de ponta assume o comando. Sensores ópticos e lasers de alta velocidade examinam cada floco individualmente. Estamos a falar de uma análise feita em milésimos de segundo. Se o computador detecta uma impureza, seja um pedaço de metal microscópico ou um plástico de cor diferente, ele dispara um jato de ar comprimido com a precisão de um atirador de elite. Este tiro de ar remove apenas a partícula defeituosa do fluxo principal, sem perturbar os flocos vizinhos. Uma única unidade destas processa mais de 1.000 partículas por segundo, mantendo uma precisão superior a 95%. É o triunfo da ordem sobre o caos, garantindo que apenas o material perfeito siga em frente. Os flocos de plástico aprovados, agora perfeitamente limpos e selecionados, entram na fase de transformação de estado. Eles são despejados numa unidade de extrusão massiva, onde a temperatura sobe para uns infernais 520 graus Fahrenheit. Neste calor extremo, o plástico sólido rende-se e liquefaz-se, transformando-se numa pasta viscosa e brilhante. Um parafuso rotativo gigante empurra esta lava plástica para a frente, forçando-a a passar por telas de metal ultra finas que capturam qualquer contaminação final que tenha escapado aos lasers. O plástico purificado é então cortado debaixo de água em milhões de pequenos grânulos, chamados pellets. Estes grânulos são a semente da nova vida do plástico. Mas ainda não temos uma garrafa. Temos de criar o embrião. Os pellets são reaquecidos a 480 graus Fahrenheit e injetados em moldes de aço. O resultado não é uma garrafa grande, mas sim uma pré-forma. Um pequeno tubo de paredes grossas, parecido com um tubo de ensaio, que já tem a rosca para a tampa. Esta forma compacta é genial. Permite transportar milhões de futuras garrafas num espaço reduzido, prontas para serem sopradas no seu destino final. Estas pré-formas são robustas, desenhadas para aguentar o stress da próxima e última etapa da metamorfose. Esta é a fase mágica, onde a pequena pré-forma se torna no produto que todos reconhecemos. As pré-formas são aquecidas novamente até ficarem macias e flexíveis, como borracha quente. Elas entram na máquina de moldagem por sopro, onde a física faz o seu espetáculo. Ar comprimido de alta pressão é injetado violentamente dentro do tubo quente. O plástico estica-se instantaneamente, expandindo-se 4 a 5 vezes o seu tamanho original, pressionando-se contra as paredes frias do molde de metal. Em meros segundos, o que era um pequeno tubo transforma-se numa garrafa perfeita. As linhas de produção modernas cospem milhares destas garrafas num piscar de olhos, com uma taxa de defeito quase nula. Mas a velocidade não significa descuido. Assim que a garrafa sai do molde, ainda quente e vulnerável, ela passa por uma câmara de arrefecimento rápido para bloquear a sua forma. E então, o teste final. Lasers e câmaras de alta resolução varrem cada milímetro da garrafa. Eles procuram microfissuras, bolhas de ar ou qualquer imperfeição na espessura da parede. Para garrafas que vão conter bebidas,
Testes químicos adicionais garantem que não há resíduos nocivos. Apenas as garrafas que passam por este escrutínio militar são empilhadas por robôs, que organizam milhares de unidades com precisão milimétrica em paletes prontas para envio. Começamos esta jornada com uma imagem desoladora: 8 bilhões de toneladas de lixo a sufocar a vida nos oceanos. Parecia o fim da linha, mas agora, diante dos nossos olhos, vemos filas infinitas de garrafas cintilantes, estéreis e perfeitas, prontas para voltar às nossas mãos. O que era lixo tóxico no giro do Pacífico foi purificado pelo fogo, pela água e pela luz laser, renascendo como um recurso valioso. Esta fábrica não produz apenas plástico, ela produz esperança. Ela prova que, com engenharia suficiente e vontade de ferro, podemos fechar o ciclo e transformar os nossos maiores erros em soluções sustentáveis. O oceano respira um pouco melhor hoje, e nós aprendemos que, na indústria moderna, nada se perde, tudo se transforma. 213 bombas nucleares. Essa era a quantidade exata de explosivos que engenheiros nos anos 70 planejavam detonar para rasgar o deserto do Saara. Cada bomba teria uma força 100 vezes maior que a de Hiroshima. O objetivo? Criar um mar artificial no meio do Egito. Parecia loucura, e era. Mas hoje, diante de uma crise que ameaça a existência do país, o Egito volta a olhar para o deserto. Desta vez, sem radiação, mas com máquinas gigantescas e um plano de sobrevivência desesperado. Bem-vindos ao canal Poder da Indústria. Para entender por que alguém consideraria usar armas nucleares para mover areia, precisamos olhar para o lugar onde essa história começa. A depressão de Qattara não é um lugar comum, é uma falha geológica colossal, uma ferida aberta na crosta terrestre localizada no oeste do Egito. Estamos falando de uma bacia gigantesca que afunda 426 pés, ou cerca de 130 metros, abaixo do nível do mar. É um mundo invertido. Aqui, as condições não são apenas difíceis, são brutais. No verão, o sol castiga o solo sem piedade, fazendo os termômetros dispararem para 122 graus Fahrenheit, o equivalente a 50 graus Celsius. É um forno a céu aberto, onde a chuva é um evento quase mítico. Em muitos anos, a precipitação é absolutamente zero. A escala deste vazio é difícil de processar. A área que o Egito pretende inundar cobre 5.400 milhas quadradas. Para colocar isso em perspectiva, imaginem um corpo de água quase do tamanho do Lago Ontário, um dos grandes lagos da América do Norte. É uma imensidão de nada, mas, ironicamente, o maior perigo aqui não é o calor ou a sede, é o passado. O solo desta depressão é um campo minado literal. Durante a Segunda Guerra Mundial, batalhas ferozes aconteceram nas proximidades de El Alamein, e os exércitos deixaram para trás um legado mortal. Centenas de milhares de minas terrestres e projéteis não detonados ainda dormem sob a areia, esperando por um passo em falso. Cavar um canal a céu aberto aqui seria suicídio. As tempestades de areia constantes, o solo solto que engole escavadeiras e o risco de explosões tornaram o projeto impossível por décadas. Foi esse desespero logístico que fez com que cientistas dos Estados Unidos e da Europa, em um momento de delírio da Guerra Fria, sugerissem o uso de explosivos nucleares de 1,5 megatons para ajudar na escavação. Felizmente, o medo da radiação contaminar todo o Mediterrâneo e o sul da Europa enterrou essa ideia radioativa. Mas o sonho do mar no deserto não morreu. Ele apenas precisava de uma nova abordagem, uma que não envolvesse o fim do mundo, mas sim o domínio absoluto da engenharia moderna. Se a superfície é um inferno de calor e explosivos esquecidos, a solução lógica é fugir dela. O novo plano do Egito é audacioso. Se não podemos ir por cima, iremos por baixo. A ideia é construir um túnel titânico, uma artéria de concreto e aço escondida nas profundezas da terra, longe do sol escaldante e dos campos minados. Estamos falando de uma estrutura que percorrerá uma distância entre 34 e 50 milhas, dependendo da rota final escolhida pelos engenheiros. É uma distância enorme, conectando o mar Mediterrâneo diretamente ao coração da depressão de Qattara. O mais impressionante é que não serão necessárias bombas gigantescas para mover a água. A natureza fará o trabalho pesado.
Como a depressão está a 426 pés abaixo do nível do mar, a água fluirá puramente pela força da gravidade. Basta abrir as comportas no Mediterrâneo e deixar o oceano precipitar-se para o vazio. Mas, para criar esse caminho subterrâneo, o Egito está mobilizando uma frota de monstros mecânicos. As tuneladoras, ou tatuzões, são fábricas móveis que mastigam a rocha. Essas máquinas não são novidade para os egípcios. O país já as utilizou para escavar o metrô do Cairo e túneis rodoviários sob o Canal de Suez, operando em solos muito semelhantes aos do deserto. A tecnologia avançou a um ponto onde essas bestas de metal podem avançar dezenas de pés por dia, triturando sal, giz e areia com dentes de aço, enquanto simultaneamente instalam anéis de concreto para selar as paredes do túnel. É uma operação cirúrgica em escala industrial. Lá embaixo, na escuridão fresca, a água não evapora e as tempestades de areia não importam. Apenas as entradas e saídas precisarão ser limpas de minas, tornando o projeto viável e seguro. Quando a última barreira de rocha cair, o rugido da água ecoará pelo túnel, marcando o início de uma transformação irreversível. Imaginem o momento em que a água do mar finalmente chega à borda da depressão. Ela não vai apenas escorrer, ela vai despencar. A queda vertical é de aproximadamente 426 pés. Para que vocês sintam o peso dessa imagem, pensem nas cataratas do Niágara. Agora coloquem uma Niágara em cima da outra. A queda em Catara é ainda maior do que isso. Essa força bruta da natureza, canalizada pelo homem, será direcionada para turbinas gigantescas. O plano prevê a construção de usinas hidrelétricas, que funcionarão como o coração pulsante deste novo corpo de água. A potência estimada é avassaladora. Estamos falando de gerar entre 600 e 1.200 megawatts de eletricidade. Isso se traduz em uma produção anual de 4 a 7 bilhões de quilowatts-hora. É energia suficiente para alimentar cidades inteiras, mantendo luzes acesas e fábricas operando sem queimar uma gota de petróleo. E o sistema é genial em sua simplicidade. Ele funciona como um motor perpétuo alimentado pelo sol. Quando a água chega ao deserto, o calor intenso, aquele mesmo calor de 50 graus, faz a água evaporar rapidamente. Essa evaporação baixa o nível do lago, criando espaço para que mais água do mar entre pelo túnel. É um ciclo infinito. A água entra, gera energia, evapora e puxa mais água. O deserto torna-se uma bomba natural gigante, mas os engenheiros foram além. Eles planejam transformar Catara em uma bateria colossal. O conceito envolve a construção de um reservatório superior, localizado acima da bacia principal. Durante o dia, quando as usinas solares do deserto produzem energia em excesso, essa eletricidade será usada para bombear água de volta para cima. À noite, quando o sol se põe e o consumo nas cidades aumenta, a água é liberada do reservatório alto, girando as turbinas novamente e devolvendo a energia para a rede. É a estabilidade que uma rede elétrica moderna exige, garantida pela física simples da água e da gravidade. Por que o Egito se daria ao trabalho de construir algo tão complexo? A resposta é brutalmente simples. O país está faminto por energia. Hoje, a nação vive presa a uma dependência perigosa. 90% de toda a eletricidade gerada no Egito vem de usinas a gás. Em 2023, uns chocantes 87,9% da energia do país dependia exclusivamente de combustíveis fósseis. É um modelo insustentável. As reservas locais de gás estão diminuindo, obrigando o governo a gastar bilhões de dólares importando combustível de navios estrangeiros, queimando dinheiro que poderia ser usado em escolas ou hospitais. A demanda por eletricidade não para de crescer. Nos últimos 10 anos, o consumo no Egito disparou quase 50%. Imaginem o verão no Cairo. Milhões de aparelhos de ar-condicionado zumbindo ao mesmo tempo para combater o calor mortal. A rede elétrica não aguenta. Apagões tornaram-se uma realidade terrível, empurrando hospitais para geradores a diesel e paralisando linhas de produção. A energia instável é um freio na economia, custando empregos e impedindo o desenvolvimento. Para o Egito, o projeto Catara não é um luxo futurista, é uma questão de segurança nacional.
Eles precisam de uma fonte de energia que não dependa dos preços voláteis do gás no mercado internacional ou da boa vontade de outros países. Precisam de elétrons que fluam tão garantidamente quanto a gravidade. Mas a falta de eletricidade é apenas uma parte do pesadelo. Ao olhar para o sul, para a fronteira com a Etiópia, os líderes egípcios veem uma ameaça que atinge algo ainda mais vital do que a luz: a água. Lá no alto do Nilo Azul, na Etiópia, ergue-se um monumento de concreto que projeta uma sombra longa sobre o Egito. É a grande represa do renascimento etíope, ou GERD. Para os etíopes, é um símbolo de orgulho e progresso, uma chance de tirar milhões da pobreza. Para os egípcios, é a fera de concreto, que pode fechar a torneira da vida. O Nilo Azul fornece 85% da água que chega ao Egito. Sem esse rio, o Egito seria apenas areia e pó. Agora, a Etiópia tem a mão na válvula. Os números desta represa são assustadores. O reservatório pode conter 19,5 trilhões de galões de água. É quase o mesmo volume do imenso Lago Nasser, atrás da represa de Assuã, que o Egito levou décadas para encher. A parede de concreto tem mais de 475 pés de altura e se estende por mais de 1 milha. Quando suas 13 turbinas estiverem girando a plena carga, elas gerarão 6,45 gigawatts de potência, o equivalente a 6 usinas nucleares médias. A tensão geopolítica é palpável. O Egito depende do Nilo para 95% de sua água potável. Qualquer redução no fluxo, mesmo que pequena, é catastrófica. Se o nível do rio cair apenas 2%, milhares de acres de terras agrícolas férteis secarão e morrerão. As negociações arrastam-se por anos, com ameaças veladas e impasses diplomáticos, enquanto a Etiópia continua a encher o reservatório. O Egito sente-se encurralado. A água que por milênios foi garantida, agora é incerta. É neste cenário de risco existencial que o mar artificial no deserto deixa de ser apenas uma usina elétrica e se torna uma tábua de salvação. Aqui entra a verdadeira genialidade do plano egípcio. A energia gerada pela queda d'água em Catara não servirá apenas para acender lâmpadas. Ela terá uma missão muito mais nobre: a alquimia moderna. O plano é usar essa eletricidade maciça para alimentar usinas de dessalinização. Bombas gigantes puxarão a água salgada do novo mar e, usando membranas de alta tecnologia, separarão o sal da água pura. As estimativas são de cair o queixo. Se todo o potencial de Catara for usado para isso, o sistema poderá produzir 396 bilhões de galões de água doce por ano. E isso não substitui o Nilo, que fornece trilhões de galões, mas cria uma rede de segurança vital. O Egito já provou que pode fazer o deserto florescer. Olhem para o projeto Shark El Ouainat. Lá, poços profundos transformaram quase 500 mil acres de areia estéril em círculos verdes perfeitos de trigo e batatas, tão grandes que podem ser vistos do espaço. Ou o projeto Toshka, onde canais transportam água por 155 milhas, deserto adentro, visando cultivar 1 milhão de acres. Catara é o próximo nível dessa ambição. Imaginem uma nova costa de 124 milhas surgindo, onde hoje só existe poeira. Resorts de luxo, vilas de pescadores cultivando peixes em águas salobras e campos agrícolas irrigados com água dessalinizada. A evaporação massiva do lago mudará o microclima, aumentando a umidade e trazendo chuvas para uma terra que esqueceu o que é água. Onde antes havia o silêncio da morte, haverá o som de ondas e o verde das plantações. Na década de 70, a humanidade olhou para este deserto e viu um problema que só poderia ser resolvido com 213 bombas nucleares. Era a força bruta da destruição tentando moldar o mundo. Hoje, o Egito escreve um novo capítulo. Em vez de fogo atômico, eles usam a gravidade. Em vez de radiação, eles trazem água. O projeto Catara é a prova de que, quando a sobrevivência está em jogo, a engenharia pode realizar milagres. Mesmo com o Nilo ameaçado, o Egito está construindo seu próprio mar, garantindo que, no coração do Saara, a vida encontre um caminho para florescer novamente.